gente tá falando aqui de commodities, né, mas o que Uhum. que o que que a gente espera aí das tradicionais pagadoras, Thiago? Eu vou passar aqui a de saneamento, porque eu confesso que eu não acompanho muito. Tem pessoas aqui no assunto que acompanham, mas eu não acompanho tanto. Elétricas acompanho um pouquinho mais de perto, né? E obviamente que cada segmento é, tem a sua própria dinâmica e cada empresa está num estágio de investimento diferente. Mas eu acho que tem muita empresa que está encerrando um ciclo de investimento, né? A Alupar é uma delas, a Energia do Brasil é uma delas. A Equatorial está entrando num ciclo de investimento, fez muitos M&As, deve fazer um follow-on aí para equilibrar a estrutura de capital. Então, eu acho que é muito caso a caso, não dá para falar assim que o setor vai pagar dividendos, porque, por exemplo, uma Equatorial, acho que a tendência é pagar menos dividendos e absorver as 4 aquisições aí que ela fez ano passado. Não necessariamente é algo ruim não pagar dividendos, pessoal. Às vezes a empresa está retendo para justamente pagar lá na frente. E, de certa forma, é o que a gente já está vendo em Energias do Brasil, né? A gente viu a empresa retendo dividendos, fez uma série de investimentos em transmissão que estão entrando em operação e agora a empresa antes lucrava 1, agora lucra 2 e pode pagar dividendo em cima desses 2, que é muito mais do que ela podia pagar anteriormente. Então, eu acho que tem que ser analisado muito caso a caso. Podemos falar aqui alguma das principais empresas, né? Eletrobras, se tiver privatização, acho que deve diminuir um pouquinho o pagamento de dividendos e fazer muito investimento. Se a privatização não sair, eu acho que tende a pagar bons dividendos também. Eu até torço pela privatização, eu acho que tem muita eficiência para ocorrer caso ela ocorra. Vai ser não é bem uma privatização, né? O governo ainda vai continuar como principal acionista da empresa, um modelo bem interessante, que eu acho que quem mais ganha é o próprio governo, porque ele vai continuar como maior acionista. E daí acho que é caso a caso as outras. Deixa eu pensar, a Engie deve pagar dividendos recordes. A Equatorial deve reduzir o pagamento de dividendo, na minha opinião. Energias do Brasil deve pagar dividendos recordes. As de transmissão é sempre recorde. As de transmissão todas, ali, Taesa, Transmissão Paulista, essas daí devem continuar pagando bons dividendos. Que mais aí? Pois é, vamos falar de Taesa e de Transmissão Paulista. O Jonas Francisco perguntou aqui para a gente se Transmissão Paulista e Taesa, para dividendos visando o longo prazo, valem a pena. E, aliás, Taesa, Tá. nos últimos pelo menos 3 meses das carteiras recomendadas que a gente compila no Infomoney, né, e divulgamos mensalmente, Taesa sempre lidera e faz bastante tempo. Taesa não é uma empresa ruim, muito menos a Transmissão Paulista. O que ocorre é que daí tem algumas coisas contábeis que nem sei se vale a pena entrar no detalhe aqui, mas a empresa acabou fazendo pagamentos que a gente julga não recorrentes tanto nos últimos anos, né? A gente até chegou a recomendar a Taesa, recomendamos lá em 2017 e está aqui até hoje, mas eu acho que boa parte das pessoas que compram Taesa por conta de um dividendo, deixa eu ver aqui quanto que está nos últimos 12 meses. As pessoas físicas fazem muito isso, né? Quanto que está o dividendo dos últimos 12 meses? E ela acha que vai se repetir. O dividendo de Taesa dos últimos 12 meses está em 12%. Eu acho praticamente impossível que isso se repita de maneira recorrente. Talvez esse ano ainda se repita, mas a tendência é cair daqui em diante. Eu acho que existem algumas empresas que estão terminando o seu ciclo de investimento que agora devem pagar dividendos, que a longo prazo devem pagar mais dividendos. Vou dar nome aqui para duas, Energias do Brasil e a Alupar. Legal. Stetter, dentro do segmento de energia elétrica, você enxerga outras possibilidades? Energias do Brasil, eu já vi também num outro relatório recentemente aí. O que você tem visto aí para segmento de energia, Stetter? Acho que sobre energia é até difícil complementar aí o que o Thiago falou, né? Porque ele de fato entrou ali no detalhe de algumas companhias. Eu volto a concordar. Eu acho que é por aí, principalmente o que você citou, Mari. Assim, a gente vê, né, muitas casas sempre com Taesa ali no, né, nas suas recomendações para a carteira de dividendos e é muito interessante a gente notar esse padrão, né? A empresa, no fim das contas, acaba de fato entregando ou surpreendendo o mercado, né? Com as suas divulgações ali, enfim, até quem está posicionado a longo prazo, acho que é difícil de ficar descontente com a performance de uma empresa num momento de tamanha instabilidade que o país passou,
né? Claro, empresas de transmissão tendem a ter uma performance mais estável, né? E ela demonstrou a capacidade de continuar entregando ali bons proventos. Eu acho que é um nome que é referência nesse assunto e vai continuar sendo assim. Eu não tenho muito a adicionar ao que o Thiago falou. Se você me permite, Mari, falar aqui um pouquinho sobre saneamento, só para complementar, então, a dúvida Claro. Da anterior. Luana, né? Da Luana Passos. Vamos lá. Isso. Sobre saneamento, também é um ano bem complicado, né? Porque as principais empresas listadas aqui na nossa bolsa de saneamento, elas são estatais, né? A gente tem ali Sabesp, Copasa, né? A própria Sanepar, e 2021 foi um ano desafiador para todas elas, né? Problemas de crise hídrica, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode olhar bastante para essas companhias como referências de pagamento de proventos nos próximos meses e anos, porque o setor está passando por um momento transformacional, desde da tramitação e aprovação, né, do marco legal do saneamento. Um novo mercado se abriu, um mercado bem expressivo para investimentos fora dos estados que essas companhias operam, né, normalmente, novos players entrando também, ou seja, fica uma dinâmica talvez com uma competição um pouquinho maior, é o caso da EGEA, né, ali com o investimento da Itaúsa, a própria Equatorial, né, então à medida que o tempo vai passando, a gente pode ver essas companhias conseguindo, de repente, apresentar mais retorno de capital do que proventos, né? Eram companhias que, em termos de performance ali em bolsa, a gente viu uma estabilidade grande, né? Uma variação reduzida, enfim, mas eu acho que a gente vai começar a ver muito modelo projetando crescimentos que até então essas companhias não possuíam, né? Então, acho que é esse destaque que eu queria trazer para saneamento. Maravilha. Vou começar a voltar aqui para as commodities com o Alexandre. Está perguntando aqui se vocês sabem qual que é o dividend yield projetado para a Petrobras em 2022. Alguém tem isso de Ó, cabeça? eu tenho aqui na minha frente, tá? Eu tô falando e eu tô digitando aqui, mas eu não tô de bobeira, não. Eu tô vendo todos aqui os dados que a gente tem das empresas, né? A pessoa aí pediu o dividendo de Petrobras. O dos analistas para 2021 está 22% e o nosso está aqui na Suno por volta de 20%. É isso aí. Legal. Boa. Lembrando, né, pessoal, e Baita uma coisa yield, né? importante, um baita yield, sim, mas é importante lembrar algumas coisas, né? Assim, o preço do petróleo bateu a máxima, se não me engano, hoje ou ontem, desde 2014, se não me engano. De certa forma, esse dividendo reflete um preço mais alto da commodity petróleo. Se subir mais, pode ser que seja ainda mais. Se cair e voltar para a média dos últimos 5 anos, a tendência é que caia. Então, dividendo de commodity, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que tomar um cuidado e não achar que necessariamente o que aconteceu nos últimos 12 meses é o que vai acontecer nos próximos 12, porque depende muito do preço da commodity específica. No caso de Petrobras especificamente, ela em novembro ali anunciou aquele plano até 2026 e tinha uma previsão de dividendo mínimo, né? E ele justamente estava atrelado ao preço do barril de petróleo, se não me engano, ficando acima de $40, né? Eles iam ter um dividendo mínimo ali, né? De fato, tem esse ponto, né? E um outro ponto também que eu acho interessante destacar sobre Petro, Mari, é o seguinte, né? Até nesse plano que você citou, a expectativa da empresa é que a companhia se pague em termos de valor de mercado ali em 5 anos, só com os proventos, né? Não é que eles projetam ali um dividend yield de 20%, né, para 2022, eles projetam de 22 a 26, né? Só que aí, um fator que eu acho que vale a gente mencionar aqui, super importante, é que é um ano eleitoral, né? Hoje as instituições mudaram, de fato a companhia, ela tende, né, a ter uma proteção maior quanto a possíveis interferências. A gente até viu no começo do ano, né, uma mudança ali, no começo do ano passado, né, uma mudança nos executivos, né, o Castelo Branco saiu, o Silvio Luna entrou, assumiu, né, por conta de desavenças com o presidente Bolsonaro. Só que a verdade é que o Silvio Luna entrou e continuou tocando a empresa exatamente da mesma maneira como o Castelo Branco estava fazendo, né, com um viés para o mercado, uma contribuição à sociedade através de pagamentos de proventos para a União e também de tributos, né? Só que
aquela frase que todo mundo tem falado recentemente não deixa de ser uma verdade, né? No Brasil, até o passado é incerto. Hoje as instituições defendem a Petrobras, a gente não sabe o que pode acontecer no fim do ano, e eu acho que é um ponto aí para o investidor manter a atenção. O cenário, caso, né, não haja nenhum tipo de mudança, interferência, parece ser um cenário de fato bem desenhado para a companhia, mas Petrobras é difícil, é um bicho diferente. E esse é um ponto super importante, né? O risco político que Petrobras embute ali. E, inclusive, esse assunto também foi tratado no plano, né? E nessa política de dividendos. Era mencionado lá no documento que haveria essa proteção, né? Vocês acham que dá para confiar nessa proteção hoje, nessa governança que se estabeleceu, ou de fato a gente tem risco aí envolvido? Eu acho que a gente tem. Dá para confiar, assim, se eu pudesse falar, eu confio muito mais do que confiava no passado. Tem coisas que estão escritas em pedra no Estatuto da Empresa, existem as leis das estatais que foram criadas desde então. Obviamente que tem essa questão, né? No Brasil, até o passado é incerto, pode às vezes vir um juiz do Supremo e revogar tudo isso, né? É engraçado, acontece essas coisas no Brasil. Não é comum, mas pode acontecer. Assim, dito isso, eu confio, mas não estou dando um all-in. A gente tem ações da Petrobras aqui nos fundos da Suno, obviamente que é uma posição até menor do que tem no índice, né? O que mostra que a gente tem uma confiança, mas não uma confiança tão grande assim. E por isso talvez exista uma preferência nossa aqui por investir numa empresa privada que está num outro segmento de outra commodity, que é a Braskem. Hoje a Braskem é uma posição maior nossa aqui no fundo, com essas quedas recentes a gente tem